Revoltados com a falta de água, os moradores de Salto bloquearam a rodovia Marechal Rondon por 3 horas. Madeiras e pneus incendiados foram usados para impedir a passagem de veículos no sentido de Porto Feliz. Segundo a polícia, o protesto foi pacífico. E o racionamento de água em Salto tem mudado a rotina do comércio na cidade. Algumas lojas já não contam mais com a demanda por baldes e caixas. Aqui na cidade de Salto foi decretado o racionamento no início de outubro. E essa loja sentiu os efeitos. Aumentou a venda de baldes e também de lixeiras, como essa daqui, de 100 litros. Um dos proprietários explica que tem se esforçado para acompanhar a demanda. Nós tínhamos um estoque até grande, com 6 marcas, tudo, né? E só que em 3 dias vendeu tudo. Na casa de Paulo, a água não vem há 3 dias. Essa bacia a gente vai utilizar na água do chuveiro, né? Que é para usar na descarga. E também a gente está utilizando a água da máquina de lavar, para lavar calçada, lavar garagem, ou seja, não podemos desperdiçar nada. Na loja de casa e construção, as caixas d'água foram todas vendidas logo no início do racionamento. O lucro inesperado veio acompanhado da dificuldade em repor o estoque. Tivemos um aumento de mais de 100%, né? Se vendeu muito, até o estoque nosso zerou. Aumentou também a procura por bombas, já que às vezes a água não tem pressão. Neuza não tinha caixa d'água e comprou uma de 500 litros. Quando a torneira dá sinais de que o abastecimento foi interrompido, ela usa o reservatório para encher baldes que vão ajudar nas tarefas do dia a dia. Quebra galho, mas não resolve. A gente espera, né? Que Deus mande uma chuvinha logo para nós, né? E ainda falando sobre a falta de água, Simone Marqueto acompanhou com exclusividade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a assinatura do convênio entre o governo estadual e a Prefeitura de Itu para amenizar a crise na cidade. Participaram da reunião no começo da tarde Rita Passos, deputada estadual, o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel José Roberto, o prefeito de Itu, Tuíse, e o governador. Geraldo Alckmin fez questão de dizer que não se trata da intervenção do Estado, mas de repasse de verba para a compra de mais caminhões-pipa, que devem minimizar o problema de abastecimento no município. Foi um convênio de 2 milhões da Defesa Civil, que o dinheiro é repassado para a Prefeitura e ela contrata os caminhões-pipa. E nós estamos para a concessionária Águas de Itu, vendendo água da Sabesp, de Elias Fausto. Então a Sabesp, através de Elias Fausto, tem fornecido água para a concessionária de Itu. O governo do estado vai fazer um acompanhamento, uma fiscalização desses repasses ao município? O município tem total autonomia, né? Agora, claro, os recursos do estado são sempre acompanhados e fiscalizados. Fiscalização é uma cobrança dos moradores de Itu. Muitos dizem que não foram instaladas as caixas d'água flexíveis já enviadas pelo governo estadual. A justificativa do executivo era de que a capacidade de armazenamento era menor. Tem gente que é doente e não pode vir, né? Eu mesmo não posso pegar água. Minha menina que vem, ela pega esse carrinho aqui e enche de garrafa PET e leva em casa. As caixas d'água que vieram do governo do estado, através da Defesa Civil do Estado, elas estão instaladas, estão lá na 1º de maio, Centro Esportivo 1º de maio. Nós tivemos que fazer algumas mudanças em função das características dessas caixas. Elas precisavam ter um terreno mais favorável, mas estão sendo instaladas sim, e outras caixas nós instalamos em diversos pontos da cidade e continuaremos a instalar em diversos pontos da cidade. O Ministério Público protocolou junto à Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que a cidade de Itu não tem usado toda a água que a Brasil Quirim fornece ao município. Ou seja, a Brasil Quirim fornece 420 mil litros e Itu tem retirado 300 mil. 120 deixam de ir para as torneiras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, que esses caminhões que se retiram lá não vão para a torneira. Esses caminhões são caminhões pipa que fazem a distribuição. Seria injusto nós recebemos da Brasil Quirim a água e depois cobrarmos dos moradores. Isso não é feito. Essa água vem através de caminhões carreta, são distribuídos em caminhões pipa, que são distribuídos ao longo do dia nos bairros. Talvez pegou algum dado no começo das atividades, no começo da retirada, que nós começamos com menos, um pouco menos, porque nós estávamos fazendo toda a logística para que a gente conseguisse.
O prefeito Tuízi comentou também sobre as denúncias que o Ministério Público fez à Procuradoria-Geral do Estado de que ele seria leviano com a situação da cidade e que deve responder criminalmente. Bem, todas as situações como essa, elas vão ser esclarecidas e vamos dar as respostas que o Ministério está pedindo. Nós compartilhamos a dificuldade dos moradores de Itu, nós sabemos a dificuldade, é por isso que nós estamos fazendo o possível. Toda vez que a gente faz entrevista com Itu, os moradores afirmam que esse problema se arrasta há 20 anos. O senhor não administra uma prefeitura da oposição e da situação. Onde houve falha? Como você mesmo falou, mais de 20 anos havia necessidade de alguns investimentos. Nós, como prefeito, assumimos no ano passado, em janeiro, e nós já estamos fazendo um investimento que nós entendemos que seja um investimento que vai ajudar muito em situações como essa, que é a adutora do rio Mombaça. Em meio à discussão política, o prefeito afirma que a ajuda do governo do estado é bem-vinda. Isso a gente deve muito ao governador Geraldo Alckmin, que nos ligou e ofereceu uma ajuda, e ele está ajudando um repasse, um convênio, onde nós vamos contratar caminhões-pipa para aumentar a distribuição de água na cidade de Itu. O prefeito trouxe também para nosso conhecimento, e nós vamos avaliar. Existe um consórcio formado por 4 municípios, Cabreúva, Itu, Salto e Indaiatuba, que tem um estudo, um projeto para fazer uma barragem, um dique, no Ribeirão do Piraí, que é um afluente do rio Tietê. E a notícia não é boa para quem espera por chuva. A quarta-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 16 e máxima de 32 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Salto, as temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Em Laranjal Paulista, a mínima de 16 e a máxima de 33. Jundiaí registra a mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Itapetininga, a máxima de 30 graus. Olha só essa história. Em Laranjal Paulista, uma igreja parou de tocar os sinos, isso porque eles foram furtados. Veja na reportagem de Renato Diniz e Eduardo Bartels. Quem chega na igreja se depara com uma faixa logo na entrada. Roubos constantes impedem os sinos tocarem. Eu não sabia que fazia tanta falta, porque nunca a gente recebeu tanta ligação. Ou as próprias pessoas que falam, não, o sino não bateu, não vai ter missa, o que aconteceu, o padre morreu. O furto é o assunto em Laranjal Paulista. O mistério circula pela cidade de 22 mil habitantes. Quem chegou até lá em cima e calou o sino? Não batia, eu escutei, falei, judiação, né? O que será? Acho que estão arrumando, eu pensei entre mim, né? Estão arrumando lá e parou, mas que não é nada disso. Aí que depois contaram direitinho pra gente, né? Achei estranho não bater, né? E eu fiquei sabendo que roubaram. O pessoal não respeita nem a igreja, né? Nem a casa de Deus. Como é tradição em muitas cidades, os sinos badalam de meia em meia hora. Essa precisão no horário agora faz falta para muita gente. Vanderly agora recorre com mais frequência ao relógio de pulso. Eu, pelo menos, eu não me preocupava com o relógio, né? Porque eu trabalhava, então, cada meia hora batia o sino, a gente estava sabendo da hora, né? Agora é 1h30, agora é 2 horas, agora é 2h30, né? E é isso que mudou, né? Quem frequenta ou colabora com a igreja desconfia que os ladrões subiram até lá por meio do fio que leva até o para-raio. Em uma das paredes tem uma parte suja, talvez feita com os pés ou com um sapato. E um pouquinho mais acima, um dos suportes está quebrado. Difícil é entender por que os ladrões quiseram silenciar a igreja. Na verdade, não é um sino convencional que produz as batidas, mas um sistema eletrônico que reproduz em volume mais alto esta gravação. Os criminosos furtaram peças como esta daqui, chamada drive, que amplia o som dos badalos. Da primeira vez, levaram 6 e depois levaram ainda os 2 que estavam faltando. Esses objetos que lembram megafones, as campanas ou cornetas, só espalham o som, não estão ligados a nada e não têm utilidade. E pensar que essa tinha sido a novidade que o padre tanto quis trazer para cá. Com esse sistema, não, automaticamente ele bate a hora cheia, a meia hora,
né? E sem o trabalho de ter que ficar ali perto. Ele faz tudo sozinho, se acabar a energia ele continua funcionando, né? Então é um sistema mais sofisticado. A única alternativa por enquanto é usar o sino convencional, só quando há um sacristão disponível para acioná-lo. Por isso só toca antes da missa e é menos potente. Quando os sinos voltarão a dobrar aqui de meia em meia hora, os equipamentos foram comprados com a ajuda de doações e só voltarão com mais ajuda desse tipo. A gente faz aqui um evento no barracão que mobiliza aí mais de 700 pessoas da comunidade, entre quem trabalha, quem participa, para arrecadar em torno de 8 mil, né? Muito trabalhado. E um desses eventos vai só por causa disso. Se Deus quiser, vai arrumar outro. Tomara que o pessoal de Laranjal consiga. Hoje é dia de São Judas Tadeu e em Sorocaba milhares de fiéis prestaram homenagens ao Santo das Causas Impossíveis. Durante todo o dia, fiéis lotaram o santuário do bairro do Central Park. Faltou até lugar para sentar. Com muitas velas, fiéis pediam bênçãos, por acreditar que até os problemas mais complicados poderiam ser solucionados por meio da fé. São Judas ganhou a fama de santo das causas impossíveis. Quem compareceu ao santuário recebeu água benta, sal exorcizado e um santinho. E ainda dá tempo de comparecer ao encerramento da novena de São Judas Tadeu, que é realizada neste momento no santuário que fica na rua Walter Luiz Dávila, número 171, no bairro Central Park, em Sorocaba. Depois da missa, acontece uma quermesse com música ao vivo. E o Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil e não perca às 7 da manhã o Noticidade Manhã com Fernando Matos. Uma boa noite para você. Tchau!